Olá, sejam muito bem-vindos ao 5º Congresso Internacional de Tecnologia e Educação, CIT. Meu nome é Giuliano Pincerato, sou coordenador dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura. E, em nome do Unisalesiano, agradeço sua participação nesse evento tão relevante na nossa atualidade. O 5º CIT, ou Congresso Internacional, ele propõe reflexões necessárias e fundamentais para a educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui um profissional, um engenheiro mestre, Marcos Grossi, uma pessoa que eu já fiz alguns cursos, já aprendi muito, admiro muito por conta da sua experiência e expertise no assunto que hoje vamos debater. Então, trago com vocês o engenheiro mestre Marcos Grossi para falar um pouco aí de engenharia diagnóstica. Marcos, é um prazer ter você aqui com a gente. Me sinto muito lisonjeado de ter você aqui conosco e você ter aceitado esse desafio tão grande. Sei da sua agenda, tá? E agradeço aí a participação. Meu amigo, a palavra é sua, fica à vontade. Tá bom, muito obrigado, Juliano. É um prazer poder estar aqui contribuindo, né, com o 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Que bom que deu certo as agendas. Graças a Deus. Vai ser uma honra. Vai ser uma honra estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência, dos meus estudos, da minha pesquisa nessa área de engenharia diagnóstica. Deixa eu compartilhar com vocês. Vamos falar aqui. Eu escolhi um tema dentro da área que é bastante atrelado a todo mundo que atua na construção, né? De forma indireta ou direta, que é como evitar problemas de anomalias na sua obra. Tá? Então, eu vou fazer um esboço geral do que é patologia e mostrar alguns cases de problemas construtivos e como a gente poderia evitá-los, né, se construísse da maneira correta. Só me apresentar um pouco mais profundamente, eu sou o Marcos Grossi, né, sou engenheiro civil, eu tenho especialização em patologia das construções, em gestão e tecnologia de construção e mestrado em tecnologia de construção. Sou autor de alguns livros nessa área, de engenharia diagnóstica, inspeção, patologia das construções. E atualmente eu tenho um escritório de perícias, de engenharia diagnóstica, e sou professor de pós-graduação em algumas universidades. Já atuo na perícia há 15 anos, aproximadamente, e eu quero falar para vocês por que é importante a gente discutir isso, independentemente que área, né, da construção, da sociedade que você esteja, né, da engenharia. Parece mais crescente, né, para quem está na área isso é bastante notório, mas também quem está de fora pode perceber que cada vez mais aumenta o número de reclamações, de queixas sobre problemas em imóveis aparentemente novos. Com baixa idade, a gente já está tendo uma quantidade de reclamações muito grande. A gente pode levantar duas hipóteses, né? Ou as pessoas estão mais conscientes e exigentes, ou as construções estão piores, né? Pior em qualidade, pior em relação àquilo que as pessoas esperam receber. E essas notícias, né? A gente pode ver em jornais, não só no Brasil, mas também em toda a América Latina. Tá? Então, eu fiz algumas pesquisas em relação aos nossos países vizinhos aqui, também aumenta, né, a quantidade de defeitos construtivos e a reclamação por compradores. E isso, né, além disso, desse cenário das edificações novas, a gente também tem casos de edificações antigas, que uma hora envelhecem, uma hora começam a se degradar com o tempo. Então, a gente pode ter acidentes também, incêndios, colapsos, né, como a gente já deve ter observado, vocês já devem ter observado casos, né, de colapso parcial ou total de edificações. Então, só para dar um panorama geral, né, os problemas construtivos, eles podem nascer com a edificação, né, por ser um problema de projeto, um problema de execução, uma obra com pouco orçamento, um planejamento que não respeitou a sequência construtiva, a falta de projeto ou projetos mal feitos, falta de controle dos materiais, né? Não foi feito ensaio, controle tecnológico para ver a qualidade dos materiais,
pode ter sido tocado profissionais sem o devido conhecimento, sem a devida, pode ser até habilitado, né? A pessoa pode ter habilitação para fazer, mas às vezes não tem o conhecimento, a capacitação para fazer. E isso é um combo para as edificações nascerem com problema. Depois a gente tem um problema das edificações não serem mantidas. Então, mesmo que você entregue a edificação boa, construída corretamente, ela se desgasta com o uso, com a exposição às ações climáticas. E daí a gente precisa de ações de manutenção. Eu preciso trocar um rejunte, eu preciso repintar uma fachada, uma parede, né? Então, tudo tem uma vida útil e isso precisa ser conservado pelos usuários, e a nossa cultura é de não atuar preventivamente, infelizmente, tá? E fora isso, a gente também tem cenários de alterações indevidas. Vamos fazer uma reforma, vamos arrancar uma parede, acaba arrancando o elemento construtivo, e tudo isso gera problemas construtivos. Então, na nossa realidade de construção, os problemas construtivos, então, eles podem nascer com a edificação ou serem adquiridos com o tempo, por intervenções indevidas ou pela má conservação do usuário. Então, é uma área que sempre vai ter uma demanda de atuação dos profissionais, né? Seja porque a indústria não entrega um produto de qualidade, seja porque eu preciso de um profissional para me ajudar na conservação disso ao longo do tempo, tá? Então, é muito importante que a gente lute, né, contra os problemas construtivos, porque senão cada vez mais os nossos diplomas vão valer menos. Então, a bandeira de todo profissional é querer que o profissional, o colega profissional, atue da melhor maneira possível, porque a cada problema construtivo que acontece, é o nosso diploma que vale menos, né? Porque a gente acaba sendo visto como a engenharia não sabe resolver problemas, não sabe construir. Certo? Então, é um dever ético profissional de todos nós lutarmos contra a má qualidade das construções. Tá? E nesse nicho, né, de atuação, criou-se uma ciência chamada patologia das construções. Tá? Então, dentro da área de engenharia, de área de construção, foi criado uma área de estudo específica para falar de problemas construtivos. E por uma questão de analogia, praticidade, a gente não sabe ao certo, a gente pegou alguns termos da medicina e incorporou na engenharia. Então, a gente usa termos como patologia. Patologia significa do grego, né? Estudo de doenças. Então, quando eu estou falando de patologia, estou falando de estudar doenças, estudar enfermidades em seres vivos. Daí, transportando isso para a construção, significa estudar problemas construtivos. Tá? Então, diferente do que muitas pessoas falam, eu estou com uma patologia na minha obra, na verdade, a patologia é a ciência que vai te ajudar a evitar esse problema ou a solucionar esse problema. Tá? Então, existe uma diferença entre a ciência, a patologia das construções, e as manifestações patológicas ou anomalias que aparecem na edificação. Tá? A patologia em si, ela vai estudar esses mecanismos para ajudar a engenharia a melhorar. E daí, dentro da engenharia diagnóstica, né, que é um braço da patologia, que é a parte de campo, a parte operacional, né, a parte de aplicação dessa ciência na realidade, a gente tem algumas atividades muito importantes, né? E daí, para cada situação, a gente tem um tipo de atuação diferente. Então, a primeira atuação que a gente pode ter é de vistoria. A vistoria, ela serve para você coletar informações, certo? Então, aqui, por exemplo, se eu pegar a Torre de Pisa e eu for fazer uma vistoria na Torre de Pisa, eu vou registrar que ela está fora de prumo, né? Que ela está inclinada. Se eu for um melhor coletor de informações ainda, além de só descrever isso, eu vou medir isso. Então, eu vou ver, ó, a torre está X graus inclinada, né? Ou tantos centímetros fora de prumo, fora de ortogonalidade. Tá? Então, essa é uma primeira atividade. Uma das atividades da engenharia diagnóstica, então, é
coletar informações, registrar fatos, tá? É uma parte que pode ser contratada ou feita isoladamente ou em conjunto com outras atividades, tá? Mas então essa parte aqui não requer análise nenhuma, é apenas uma investigação minuciosa para registrar e coletar dados. Depois disso, eu posso pegar esses dados e fazer uma auditoria. A auditoria seria pegar os dados e comparar com alguma referência, né? Normalmente, essas referências vão ser normas técnicas. Então, eu vou coletar dados e comparar. Então, vou pegar aqui o exemplo da Torre de Pisa. Eu coletei o dado de que a torre está fora de prumo. Vou pegar a norma técnica italiana e ver qual que é o desvio máximo aceitável de edificações fora de prumo. E daí eu vou comparar se ela está conforme ou não conforme. Tá? Então, com isso, eu consigo ver se os sistemas construtivos, se as edificações estão conformes ou não conformes com algum parâmetro. Esse parâmetro não necessariamente precisa ser uma norma técnica. Pode ser um projeto, pode ser um procedimento interno da empresa, pode ser qualquer referência que te dê algum critério para você comparar com os dados que você está coletando. Tá? E outra forma de análise, que não é auditoria, é análise por inspeção. Vocês podem já ter ouvido falar em inspeção predial. Ou vou fazer uma inspeção. A inspeção é um pouco diferente da vistoria, e daí aqui a gente não tem consenso muito sobre esse assunto, sobre esse termo, então eu estou usando as definições do livro Manual de Engenharia Diagnóstica, tá, aqui nessa apresentação. Mas existe algumas variações terminológicas nesse aspecto, tá? Então, aqui nesse contexto da engenharia diagnóstica, a inspeção significa o quê? Eu coletei o dado, né? Então, vi que a torre está fora de prumo e fiz uma análise. A análise aí da imagem é o quê? Sair correndo. Ou seja, interpretou que a torre está caindo, né? Então, eu levantei uma hipótese, ou eu levantei algumas hipóteses, e aquela que eu assumi como mais perigosa, eu concluí, né? Então, ela está inclinada, eu vou sair correndo porque isso representa um risco. Representa que a torre está instável, que ela pode cair. É uma interpretação. E é até engraçado, né? Porque a gente sabe que a torre ela nasceu inclinada, né? E ela está inclinada ali de propósito, inclusive. Mas veja que a inspeção, ela te dá uma interpretação do dado coletado. Não necessariamente é a interpretação mais correta. Normalmente, na inspeção, a gente vai ter poucos dados, então a gente vai ter a interpretação mais provável ou a interpretação mais a favor da segurança, tá? Porque a gente não tem dados suficientes para ter certeza de nada. Então, na inspeção, eu coleto alguns dados e faço algumas interpretações baseado no meu conhecimento técnico particular. Diferente da perícia. A perícia, ela vai coletar esses dados e outros mais, né? Vai fazer ensaios e investigações mais profundas para saber com maior certeza, com maior grau de certeza, por que a torre está inclinada e se ela vai cair ou não. Então, veja que a perícia, eu não saí correndo. Eu indiquei ali na imagem, né, que teve um recalque naquele ponto, teve um afundamento naquele ponto da torre, e por esse motivo ela está inclinada. Mas ela está estável. Certo? Como que eu chego nessas conclusões? Eu preciso de muito mais dados. E daí esses dados vão sendo obtidos por meio de uma investigação pericial, uma investigação que a gente faz dentro aí da atividade, né, de perícia. Tá bom? Então vejam que eu tenho níveis de complexidade nas atividades de investigação e tudo depende da necessidade do meu usuário, do cliente. E temos ainda uma informação adicional que seria como resolver problemas, né? Então, que a gente vai fazer prescrições, a gente vai fazer uma consultoria. Então, como evitar problemas depois que eles foram identificados. Então, eu vou dar alguns exemplos, né? Então, pensando como a nossa temática é prevenir problemas, vamos falar um pouco de anomalia potencial.
Se eu sou um profissional de engenharia diagnóstica ou que tenho conhecimento de patologia das construções, eu consigo antever os problemas. Eu consigo prevenir os problemas em qualquer fase. Desde a fase de projeto, pode ser durante a execução, pode ser depois de entregue. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui de uma inspeção de recebimento que eu fiz. Então, uma inspeção que é feita no ato de entrega da edificação da construtora para o proprietário ou para o usuário da edificação. Então, eu estava fazendo essa inspeção, né, para ver se a edificação poderia ser recebida. E daí, aqui a gente está na cobertura e eu identifiquei alguns problemas aí. Nessa foto mesmo, aí tem uns 3 problemas, pelo menos. Mas vamos nos focar num problema potencial, que é a ausência de junta de dessolidarização. Tá? Ela não é um item obrigatório pela norma. A norma, aqui é uma proteção mecânica da impermeabilização, a norma não está claro na norma que precisa existir essa junta. Então, não é uma não conformidade. A construtora não infringiu um regulamento normativo. Porém, é uma condição construtiva que pode gerar problema. Tá? Porque quem conhece patologia das construções sabe que na cobertura é a região mais exposta à radiação solar. Ou seja, ela está mais suscetível a movimentações térmicas. Então, no calor expande, no frio retrai. Então, é um movimento constante de aquecimento e resfriamento, e isso fragiliza os materiais, eles rompem por fadiga, tá? A fadiga é um fenômeno bem interessante, que é o seguinte: se eu pegar um clips e dobrar o clips, ele não rompe. Então, ó, eu apliquei um esforço, eu amassei o clips e ele não rompeu. Mas se eu ficar indo e voltando com o clips várias vezes, uma hora o clips rompe. Ou seja, aplicando o mesmo esforço repetidamente, eu consigo romper o material por fadiga. Ele vai enfraquecendo. A cada aplicação do esforço, ele vai ficando mais fraco. Isso acontece porque ele rompe internamente a microestrutura dele. Então, imagine, cada vez que bate sol, o negócio esquenta, o revestimento esquenta, e ele gera microfissuras internas. Daí ele esfria, ele gera outra. Daí esquenta, esfria. Então, a cada dia que passa, ele está recebendo um esforço e chega uma hora que, por fadiga, os materiais vão começar a fissurar, romper, descolar, fraturar. Tá? E foi isso que aconteceu. Só que aconteceu num espaço curto de tempo aqui. Aconteceu em 1 ano. 1 ano depois tinha a fissura. Previsível, né? Como a gente poderia retardar esse processo, deixar ele demorado um pouco mais? Separando o piso da parede, porque daí eu vou ter espaço para o piso dilatar e contrair separado da parede, né? Ou desse trecho vertical aqui, certo? Então, veja, conhecendo um pouco, né, já da patologia, eu consigo atuar preventivamente. E se eu atuo de forma tardia, esperei, não, tudo bem, eu vou construir do jeito que está, eu vou arrumando. Sai mais caro. Sai muito mais caro. Porque agora, para arrumar, eu vou ter que arrumar a fissura e criar a junta, né? Se eu tivesse atuado aqui em 2015, criando a junta, eu não teria fissura, então sairia mais barato. Se eu tivesse previsto isso em projeto, eu já executaria certo, nem ia ter custo adicional. O custo adicional ia ser irrisório, porque é só colocar um isopor ali e depois fechar essa presta com material deformável, tá? Mas veja que, mesmo identificando a fissura, ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Falou, não, a fissura não traz problema imediato. Daí passou mais 2 anos, aquela fissura virou um descolamento. Começou a cair o revestimento. Certo? Então veja aqui o fenômeno progressivo da anomalia. Certo? Então, essas anomalias potenciais, prevenir problemas, é uma capacidade do especialista em engenharia diagnóstica ou patologia das construções. E isso vai ser necessário, porque as edificações, elas nascem e elas vão perdendo desempenho com o tempo. E eu preciso fazer manutenções para compensar, né, essa perda de desempenho para que ela tenha uma vida útil maior.
tá bom? E existem vários mecanismos de degradação. Eu tenho agentes biológicos, fungos, algas, bactérias que podem atuar na edificação, deteriorando ela. Agentes atmosféricos, umidade, calor, chuva, vento. Tenho problemas construtivos que podem se manifestar em qualquer idade. E tenho outros fenômenos de uso, né? Então, o usuário batendo alguma coisa, né? Impactos, vandalismo e coisas assim, também podem gerar danos. Tá? Então, todas essas ações de degradação que vão prejudicando a edificação precisam ser compensadas com atividades de manutenção. Tá? E daí, quando a gente faz essa investigação também dos problemas, uma das classificações muito importantes é descobrir qual é a origem. A origem ela está muito relacionada em quem vai pagar a conta ou quem é o responsável. Tá? E daí isso serve para dois motivos. Na esfera pericial, normalmente eu quero saber o responsável para ele indenizar ou reparar o dano. Na esfera de um sistema de construção, eu preciso identificar o responsável para ele estar ciente do problema e evitar o problema no futuro. Tá? Então, se eu estiver pensando num ciclo PDCA, né, um ciclo de melhoria contínua, eu preciso identificar a origem do problema ou a causa raiz do problema para prevenir ela no futuro. Tá? Então, para isso, a gente tem alguns grupos de origem possível. Eu posso ter problemas decorrentes do próprio terreno, do projeto, da fabricação dos materiais, execução, da exposição ao meio, do uso, da manutenção, ou mesmo no fim da vida útil do material. E aqui, então, eu estou separando aqui, estes problemas são decorrentes da construtora, e quem construiu aqui, quem incorporou, e esses problemas aqui são do usuário, tá? Dentro da construtora, eu posso responsabilizar aqui o projetista, o fabricante ou o empreiteiro que executou. Ações de terceiros, depende, varia, né? Algum agente externo. E aqui na demolição, enfim, quem está demolindo. Tá? Então, alguns exemplos. Eu já tive problemas em obra decorrentes de cupim de solo. E esse cupim, ele poderia, né, ele tinha uma hipótese que ele já estava presente no terreno antes de construir. E daí a responsabilidade sobre os danos daqueles cupins era do dono do terreno, certo? Então era um problema que estava ali oculto, ninguém identificou esses cupins, construiu em cima. Depois de um tempo, os cupins começaram a emergir da superfície e atacar as madeiras da edificação. Então, um exemplo aí de problemas do terreno. Eu posso ter problemas geológicos, né, geotécnicos também do solo, e daí traria a responsabilidade para quem é dono do terreno. Tenho problemas de projeto, né? Então, quem nunca entrou num banheiro sem janela, e normalmente o banheiro sem janela ele precisa de um dimensionamento de um exaustor mecânico muito eficiente, né, para conseguir expurgar ali os gases e os vapores do uso do banheiro, principalmente chuveiro. Aqui, então, eu tinha uma exaustão, porém ela estava subdimensionada. Ela não ficava no tempo necessário e nem tinha capacidade necessária para fazer a exaustão do vapor do banheiro e com o tempo, então, gerou essa proliferação de fungos e bolor no forro, tá? Então, aqui, se o projeto tivesse previsto sistema de exaustão mais eficiente, a gente poderia ter evitado este problema aqui. Tem o problema na fabricação dos materiais, né? Então, blocos, às vezes com baixa resistência ou com características expansivas, né? Existe bloco que ele pode expandir dentro da parede depois. São falhas de fabricação. Então, material que não é muito bem controlado, ele vai ser vendido ali com uma informação no rótulo dele, né, da ficha técnica, diferente do que você está recebendo. Então, é um problema. Então, eu posso ter aí blocos, argamassas, qualquer material, ele pode vir com algum vício de fabricação. Tá?
Execução errada, né? É um dos itens mais falados. Então, quem está construindo não obedece à boa técnica, então eu posso ter falhas aí, né, construtivas que vão ficar presentes aí depois na edificação. Exposição ao meio é o seguinte, eu tenho lá minha edificação, então vamos supor que eu sou o dono desse prédio aqui, eu gerencio esse prédio, e daí do lado fazem uma obra desse porte, né? Opa, se gerar alguma fissura nesse meu prédio, é decorrente de um agente externo, não depende, não é minha culpa, né? Não é minha responsabilidade. Foi esse cara que construiu a obra do lado, vizinha, que está gerando esforços ou influência na minha edificação. Então, isso é exposição ao meio. Então, qualquer ação não prevista que a edificação estaria sujeito. Então, pode ser efeitos de ação do homem, como uma obra do lado, pode ser uma colisão de um carro no prédio, ou pode ser até um evento natural, né, como se fosse um furacão não previsto. Tá? Então, ações climáticas não previsíveis também podem se enquadrar aqui em exposição ao meio. Tá? Posso ter problemas durante o uso. Então, vamos supor, essas fissuras normalmente aparecem por sobrecarga. Essa fissura inclinada aqui, juntamente com essa fissura horizontal embaixo. Ou é um recalque ou alguma deformação da estrutura. Tá? E isso pode ser decorrente a depósito inadequado de materiais durante uma reforma, por exemplo, igual aconteceu nesse caso. Então, estava empilhando entulho, empilhando um monte de saco de cimento dentro do apartamento, daí a laje começou a deformar muito e começou a fissurar as paredes. Tá? Então, problemas que nasceram por um uso inadequado. Problemas por falta de manutenção. Então, como a gente viu, tudo degrada com o tempo. Então, eu preciso repor as coisas. Né? Então, a pintura é um exemplo bem claro. A pintura fica exposta ao sol, então, uma hora ela vai deteriorar. E daí ela tem uma vida útil, de 4, 8, 10 anos, depende. E daí você tem manuais do fabricante que vai te recomendar, ó, pinte a fachada a cada 3 anos, 5 anos. Tá? Então depende da tinta, da qualidade da tinta, ela vai ter uma vida útil maior ou menor, e você, antes dela falhar, você vai lá e pinta, né, a fachada, para evitar quadros como esse, de quadro fissuratório, quadro de infestação de agentes biológicos, ou problemas de estanqueidade. Né? Um exemplo aqui do fim da vida útil de um selante, por exemplo. Né? Então, uma junta aqui, tem um material flexível aqui, de poliuretano, pode ser, silicone, e daí com o tempo ele é deteriorado, e daí você vai ter que trocar ele. Tá? Então, tudo tem uma vida útil, tudo vai ter que ser substituído pelas atividades de manutenção. Certo? E quanto custa isso, né? Quanto custa esses problemas construtivos? Tem um estudo bastante interessante do CIB, né, Council International Building. Ele mostra que a parte de manutenção custa 80% do custo total de uma edificação. Então, se a gente somar todos os custos gastos, desde a fase de concepção até o fim da vida útil da edificação, 80% disso é uso e operação e manutenção. 15% a 20% disso é custo de construção e 2% a 5% é custo de projeto e fiscalização. Tá? E o que o estudo está nos mostrando? Ele fala que a gente tem uma curva desses gastos, né, ao longo do tempo. Então, esse eixo aqui é o eixo do tempo. E aqui eu tenho, nesse outro eixo, os custos. Tá? Então, veja que no começo eu gastei alguma coisa com projeto, depois eu gastei bastante com construção, e depois esse custo cai, que é o custo de operação e manutenção. Ele é estável aqui, mais ou menos, oscila um pouco, né? Ele é estável ao longo do tempo e chega uma hora que ele aumenta muito.
o que acontece? Essas daqui são atividades de manutenção periódica e aqui significa que chegou no fim da vida útil, você vai ter que trocar bastante coisa, tá? Então essa é uma curva meio padrão, genérica, teórica dos gastos. O que esse estudo está nos mostrando? Que tem uma curva pontilhada aqui. Então ele está falando o seguinte, ó, se você economizar na fiscalização e no projeto, gastar menos aqui, depois você vai gastar mais na construção e você vai gastar mais durante a manutenção a vida inteira. Então, essa linha pontilhada que vocês estão vendo aqui é o custo adicional que a edificação vai ter por não investir em prevenção, tá? Então, ele está falando que aumenta de 3% a 5% o custo da obra, e vai aumentar para o resto da vida inteira do usuário 1% a 2% no custo de operação e manutenção. Tá? Então, são números bastante grandes e que nos obrigam a refletir de como é mais inteligente e barato atuar com prevenção, tá? Com fiscalização e projeto por profissionais que dominam a área de patologia, né? Ou suas áreas do saber. E tem outros estudos que mostram isso. Então, aqui um estudo brasileiro, Guilherme Cavalcante, ele pegou edificações com até 5 anos de entregue e foi medindo a quantidade de reclamações. Então, o primeiro dado interessante que ele mostra é que eu tenho muita reclamação aqui no começo e isso vai caindo com o tempo. Então, a quantidade de reclamações é grande no começo e depois cai. Por quê? Tudo que a construtora fez errado vai aparecer logo no começo, certo? Começa a manifestar, tá? E normalmente é uma coisa com baixo custo, né? Então, se a gente olhar outra curva, ela é barata no começo e vai aumentando de custo com o tempo. Então, essa segunda linha é o quanto é o custo de reparo para a construtora. No começo, tem muito chamado, muita reclamação, porém são coisas simples, que daí tem um baixo custo. Com o tempo, vai diminuindo os problemas, só que começa a aparecer problemas mais sérios, tá? É isso que esse estudo aqui está nos mostrando, que problemas que demoram mais para manifestar, normalmente são mais complexos, mais caros, tá bom? Então, só para a gente ter uma noção. Outro impacto interessante de a gente observar, esse outro estudo aqui, de uma construtora, cliente minha, é da satisfação do usuário. Então, a gente definiu alguns indicadores, e esse aqui é um bem interessante, que é, será que os problemas de construção estão deixando os usuários insatisfeitos, né? E daí tem aquelas pesquisas de satisfação, deu uma nota, né, de 0 a 10 no atendimento, na qualidade. Só que é muito subjetivo e nem todo mundo responde esse formulário. Então, a gente criou um indicador que fosse mais objetivo, para não depender da resposta do usuário, que foi a quantidade de reclamações. Então, a gente definiu que se a pessoa não reclamou, ela está satisfeita. Então, nesse estudo de caso nosso, 33% dos usuários estavam satisfeitos, porque nunca tinha reclamado de nada. Daí a gente achou, de 1 a 3 reclamações, a gente entendeu que a pessoa estaria medianamente satisfeita. Obviamente que, às vezes, com um problema, a pessoa fica insatisfeita, né? Mas aqui a gente definiu arbitrariamente isso aqui, né? Para, na média, achar que as pessoas desse grupo estariam medianamente satisfeitas, e uma pessoa que reclama com mais de 4 vezes, daí com certeza, dentro dos nossos critérios, ela estaria muito pouco satisfeita, tá? E daí nesse estudo mostrou algo interessante, né? 30% estava insatisfeita, 37% estava medianamente satisfeita e 33% estava satisfeito, tá? Então, isso é um indicador bem interessante que as consultoras acabam usando, até para medir, né, a imagem pública dela, né, uma questão comercial, né, de transferência de qualidade e valor da sua edificação, né, para os usuários, para os clientes.
Porque aqui a gente tem um impacto no custo da imagem quando a gente constrói mal, né? Esse outro estudo foi um levantamento que a gente fez de edificações e a gente mapeou quais eram as origens dos problemas. É uma outra forma em retroalimentação, né, em ver as origens. Existem vários estudos desse tipo e isso depende muito da região, do tipo de construção, tá? Então isso a gente não pode extrapolar para o todo. Mas a gente, nesse caso específico aqui, que é na região de São Paulo, 30% dos problemas eram execução, 47% dos problemas eram problemas de manutenção, 9% dos problemas reclamados não eram um problema, né, eram coisas toleráveis, 11% problemas de projeto e 2% problemas de uso. Tá? Então, é uma outra abordagem aqui focando nos responsáveis para a retroalimentação. Aqui, uma ferramenta bem interessante para a gente evitar problemas é este diagrama de Pareto. O que a gente faz? A gente levanta a quantidade de problemas na edificação e coloca em ordem decrescente. Então, nesse estudo de caso aqui, a gente listou as reclamações e a que ficou em primeiro lugar era a impermeabilização. Problemas relacionados à impermeabilização. Segundo lugar, problemas relacionados com hidráulica e assim por diante. Tá? Então, a gente plotou isso no gráfico aqui de colunas, aqui com impermeabilização em primeiro e assim por diante. Tá? E daí, esse diagrama de Pareto, ele te obriga também a analisar o percentual acumulado, que é muito importante. Então, impermeabilização representava 26% dos problemas. Impermeabilização mais hidráulica representava 50% dos problemas. Impermeabilização hidráulica e elétrica representava 70% dos problemas. E para que a gente faz isso? Ó, pensa na construtora. Se eu quero reduzir meus chamados, né, reduzir a quantidade de problema, aonde que eu devo atuar? Melhorando a alvenaria ou melhorando a impermeabilização? Tá? Então, o diagrama, ele te dá uma ordem, uma prioridade. Ele fala o que é prioritário para você. Então, se você quer diminuir quantidade de chamados, de problemas, a construtora deve atuar na impermeabilização. E daí ele está falando o seguinte, se você atuar na impermeabilização preventivamente, você consegue reduzir 26% dos seus chamados. Se você atuar na hidráulica e na impermeabilização, 50%. Se você atuar na hidráulica, impermeabilização e elétrica, você vai reduzir 70% dos seus chamados. Tá? Então, veja, é uma ferramenta bem interessante e que te dá uma grande eficiência na tomada de decisão, né? Porque se você não tivesse essa gestão dos dados, né, a interpretação dos dados dessa forma, você poderia tomar decisões equivocadas que não fossem eficientes. Então, as pessoas normalmente vão no achismo, né? Daí, no achismo, poderia pensar em estrutura, fundação e alvenaria, o que representaria ali, tipo, 2%, 3% dos chamados, tá bom? Então, esta ferramenta aqui é muito interessante para focar, né, na retroalimentação e evitar problemas em edificações. Aqui a gente viu quantidade de chamados, mas a gente poderia colocar qualquer outra grandeza aqui mensurável, né? Tipo custo. Eu quero reduzir o meu custo de reparo. Então, em vez de quantidade, eu vou pôr o que é custo. Eu quero analisar risco, né? Qualquer coisa dá para colocar aqui no gráfico. E utilizando o gráfico de Pareto, a gente toma a decisão de forma mais racional, né? Com maior eficiência. Aqui a gente tem uma questão que resume o que a gente falou até agora, né? Que é essa curva de Sitter. Sitter, ele tem um artigo publicado em 84 que ele falava o seguinte, ó, quanto mais tarde você tomar uma decisão, mais caro vai ficar, né? E daí ele falou que esses custos aumentavam exponencialmente. Isso não foi nenhum experimento nem nada, era só uma forma dele tentar ilustrar que quanto mais tarde você for reparar o problema, mais caro ele vai ficar. Daí ele falou, ó, isso deve crescer em algo em torno aí de 5, né? Então,
na forma ilustrativa dele, se você atuar em projeto, você gasta X. Se você for tentar atuar já na fase de execução, você já vai gastar 5 vezes X, 5 vezes mais. Se você for atuar ali depois que entregou, mas ainda sem problemas, 25 vezes o X. Se você for atuar na manutenção corretiva, você vai gastar 125 vezes X. Tá? Então, ele está falando aí que essa é uma curva exponencial, é uma progressão geométrica em função de 5, mas essas curvas podem se comportar de qualquer forma, mas sempre algo progressivo. Tá? Então, apesar de Sitter ter falado isso aqui de forma só ilustrativa, a gente sabe que o custo de reparo ele sempre cresce com o tempo, porque o sistema vai se deteriorando e vai ficando mais caro a gente arrumar as suas consequências. Tá? Então, se a gente for parar para pensar, atuação na área de patologia ou engenharia diagnóstica, a gente consegue evitar problemas, e isso pode representar uma economia para quem constrói, uma economia para quem gerencia edificações, tá? Reduz os riscos também, né, de segurança e tudo mais, porque a gente vai identificar problemas precocemente, tá? E também pode reduzir questões de demanda judicial, riscos técnicos e financeiros. Esses são os benefícios da patologia. E só para a gente encerrar, então, agora a nossa aula, né? Eu tenho mais alguns minutinhos. Vamos falar sobre um caso bem interessante, que é separar um pouco vida útil de garantia, né? Que é um assunto bastante polêmico. Vida útil, se a gente pegar pela norma, é o período de tempo que o sistema, a edificação, vai funcionar conforme o esperado, tá? Desde que feitas as manutenções. Então, essa é a vida útil. Então, vamos pegar como exemplo uma lâmpada. Se eu comprar a lâmpada, ela está escrito lá que ela vai durar 50 mil, 6 mil, 1000 horas. Tudo bem? Então, essa é a vida útil da lâmpada, esperada. E daí, a gente tem 2 cenários. Vamos supor que na lâmpada a gente não tem uma atividade de manutenção, mas pensar uma fachada. Eu pintei a fachada de um prédio, né? Tem lá uma fachada pintada. Se você não fizer nada, essa fachada vai deteriorando com o tempo, e depois de um tempo, aqui poucos anos, ela já está infiltrando, caindo a fachada, depois ali, sei lá, de 10, 15 anos. Então ela vai ter uma vida útil. Se você a cada 3 anos lava a fachada, trata alguma fissura que aparece, repinta, e faz isso a cada 5 anos, em vez de durar só 10, 15 anos sua fachada, ela vai durar 50, 60, 100 anos. Tá? Essa é a ideia. Então, a vida útil que a gente tem que analisar é considerando essas atividades de manutenção. Tá? Se a gente pegar aqui na definição da norma, a vida útil, ela depende, então, do usuário. Não depende só de quem construiu. Depende também de uma responsabilidade do usuário em manter. Tá? Então, existem mecanismos normativos e legais que imputam responsabilidade para o usuário gerenciar e conservar a edificação dele. E hoje existem vários softwares, né, aplicativos, que te ajudam nessa gestão de manutenção. Tá? Então, você pode ter um aplicativo que te avisa, está na hora de lubrificar a dobradiça das portas, está na hora de reapertar os parafusos do disjuntor, está na hora de limpar a calha. Então, você tem aplicativos de gestão predial que vão organizar todas as atividades e te dar um cronograma e fazer registro. Você vai poder fazer relatório, tirar foto, você fez suas manutenções, então fazer uma gestão bem adequada, né? Com a tecnologia isso ficou bem simples. E daí, com isso, a gente consegue chegar nas previsões de vida útil que a gente tem hoje na norma brasileira. Tá? Então, a estrutura tem que durar aproximadamente 50 anos, pisos internos 13 anos, fachadas 40 anos, paredes internas 20, coberturas 20, hidráulica 20.
tá? Uma confusão que as pessoas fazem em relação a olhar isso, elas acham que eu posso responsabilizar as construtoras e projetistas, enfim, fabricantes, nesse tempo. Só que não. Por quê? Porque esses prazos são vidas úteis potenciais, de projeto. É o que pode chegar. E como eu mostrei para vocês, a manutenção ela vai influenciar nessa vida útil. Então, tem uma responsabilidade do usuário. Tá? Então, existem outros fatores de exposição, tipo, você acha que eu consigo construir uma edificação e saber tudo o que vai acontecer daqui nos próximos 50 anos? Não consigo estimar o futuro, né? Eu posso prever com base no passado quais são os esforços e ações do futuro, mas existe uma grande quantidade de variáveis que eu não controlo. Então, para termos de responsabilização, né, dentro dessa questão de evitar os problemas, eu não posso assumir isso como um prazo que eu vou responsabilizar o construtor. Tá? Então, pela própria norma, o prazo mínimo que teoricamente eu poderia responsabilizar o construtor, ele deve garantir que a vida útil do sistema funcione, é 50% desses prazos, tá? E isso porque se a gente for pensar, né, esse prazo deve ser tipo uma curva normal, que tá aqui, essa é a vida útil de projeto, 50 anos, tá? Então, metade dos prédios chegam nos 50 anos. Então, eu tenho certeza para responsabilizar, 25 anos. Vamos pensar que aqui o desvio é 25 anos. Vamos pensar que 95% ou 99% das edificações chegam pelo menos em 25 anos quando feitas manutenção. Então, eu consigo responsabilizar com segurança o construtor, né, sem o risco de ser injusto, de que se eu fiz a manutenção e a edificação não durou esses prazos previstos na norma, ele é o responsável, né, por reparar aquele problema. Né? Ele pode ser, na verdade, né? Pode ser o responsável. Então, eu posso acionar ele juridicamente. E daí, só para resumir essas questões, né, a gente viu que a gente tem muitos problemas no começo, que estão, pensando em probabilidade, muito associados à falha de execução. Depois eu vou ter falhas aleatórias, erros aleatórios, não controlados. E depois eu vou ter um boom de problemas, que daí a gente vai demarcar como vida útil. Tá? Então, a grande diferença de garantia e vida útil é que a garantia é para cobrir esses erros do começo. Então, se o problema apareceu bem no começo, a probabilidade de ser um erro de execução é muito maior. Então, eu responsabilizo automaticamente o construtor. Tá? Ele só vai se safar da responsabilização se ele provar que ele não é culpado. Se ele provar que ele é inocente, ele não precisa arrumar. Mas se ele não conseguir provar, ele tem que arrumar. Tá? Isso é garantia. E o prazo de vida útil é aquilo que eu espero que o sistema chegue. Espero que a estrutura dure pelo menos 25 anos. Então, se aconteceu algum problema com a estrutura antes de 25 anos, eu posso acionar o construtor até essa data, tá? Que seria a data, a expectativa mínima de vida, de durabilidade daquele sistema. Tá bom? Então, essa curva aqui da banheira deixa bem claro a diferença entre garantia e vida útil. Tá bom? Então, só para a gente encerrar, é só a gente pensar na lógica, né? Se você compra um aquecedor de água e ele queima depois de 30 dias que você instalou, a chance dele ter vindo com problema é muito grande. Tá bom? Daí quem que é o responsável para pagar o reparo? O usuário ou o fabricante? É muito mais a questão do fabricante, né? Mas se o equipamento queima depois de 1 ano e meio, quem será o responsável? Quem paga o reparo? Daí faz muito mais sentido o usuário pagar o reparo do aquecedor se ele queima depois de 1 ano e meio, porque a chance de ter sido uma falha de fabricação é muito baixa. Tá? Então, é nesse sentido que o ordenamento jurídico funciona em relação à garantia. Tá bom?
Bom, é isso que eu tinha para passar para vocês. Espero ter passado um pouquinho sobre engenharia diagnóstica, patologia das construções. Muito obrigado. Aqui foi um prazer estar passando essas informações. E é isso, Juliano. Professor, muito bom ouvir todas essas situações e esses apontamentos aí com essa sua apresentação. Eu trouxe aqui para a gente finalizar algumas perguntas, né? Para talvez não seja algumas delas sejam dúvidas daqueles que estão e vão nos assistir, mas algumas eu não vou mentir que são minhas, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala em cenário atual do mercado, no começo da sua apresentação, alguns dos problemas levantados, né? Então, por exemplo, orçamento muito apertado, planejamento com prazo curto, não seguindo uma sequência construtiva ideal, ausência de projeto específico, controle tecnológico dos materiais, intervenção por profissionais sem conhecimento sobre patologia, agravamento por usuários que não fazem manutenção, reforma sem projeto e acompanhamento técnico, fabricação de materiais, né? Então vamos lá. Orçamento muito apertado. A gente sabe que efetivamente isso aí acaba sendo até por conta do alto custo dos materiais, às vezes uma falta de mão de obra um pouco mais qualificada para ser assertivo no que falamos no sentido de entrega de produto ao cliente. Planejamento. A gente sabe que a construção civil no Brasil ela é nômade, ela é desqualificada, né, ou não tão qualificada como deveria. Nós não temos ainda, como em outros países, né, alguns equipamentos que nos ajudam, né, que nem eu costumo mencionar em algumas aulas minhas, né? Pô, você vai nos Estados Unidos, tudo que você vai efetivamente construir é pega e faça. Então, você tem muito equipamento, você tem algumas outras facilidades que às vezes nós não encontramos no Brasil, né? Ausência de projeto específico. Uma demanda que eu sinto falta muito nos últimos tempos, que eu percebi que tem voltado a ser praticado por alguns profissionais que, assim, são quem sabe, são um pouquinho mais conscientes da situação e que querem evitar um problema maior, é um projeto de impermeabilização, que a gente não tem. Por exemplo, já é difícil você ter os complementares em algumas obras, estrutural, hidráulico e elétrico, por exemplo. Eu, particularmente, acho que hoje já devia ser algo obrigatório, talvez esses, como o de impermeabilização, porque a gente sabe que a impermeabilização, professor, né, com toda a sua expertise, sabe melhor do que eu, você não pode, às vezes, usar um material de impermeabilização, por exemplo, de uma estrutura de fundação, talvez uma viga baldrame, usar esse material para fazer a impermeabilização no reservatório de águas, que precisa de uma aplicabilidade de algo mais elástico por conta efetivo de uma trabalhabilidade da estrutura quando se coloca em carga, né? Controle tecnológico, poxa, é uma briga tremenda, né? Porque às vezes esse controle tecnológico falta tanto no concreto, que às vezes você só tem ele quando ele é usinado, que aí as concreteiras fazem aquele corpo de prova, mas às vezes eu não tenho verba para fazer isso em obra. Aí entra, por exemplo, um outro exemplo que o professor trouxe, bloco. A gente sabe que a amostragem pela norma, na quantidade de bloco, por exemplo, bloco em concreto estrutural, é muito pequena pelo lote, então, assim, acaba, né? Intervenção por profissional sem conhecimento de patologia. Professor, com todo respeito, o senhor sabe que eu o admiro muito, tenho os seus livros. Na próxima vez que eu encontrar o senhor, eu quero um autógrafo no meu livro, né, de autoria do senhor, porque eu fiz já curso com o senhor. Então, a patologia, a partir do momento que eu o conheci mais a fundo e eu tive essa proximidade com o curso do professor, eu vi que a patologia era uma área que eu gosto. Independente se efetivamente na justiça, né? A gente sabe que tem a justiça gratuita, paga-se pouquinho, mas eu gosto de fazer. Então, assim, você foi uma pessoa que
me abriu a mente para isso, então por isso essa admiração que eu tenho, já falei isso para o professor em outra ocasião, e tem alguns profissionais que não têm prática, não têm sequer uma experiência, e já acha que é um perito, já quer trabalhar nisso sem sequer ter conhecimento do material. Então, a gente é um campo muito mais abrangente. Eu já devo estar na minha 4ª ou 5ª especialização na área, porque cada hora surge algo novo e isso me agrada, né? Então, me faz saber esse agravamento pelo usuário na manutenção. Isso é uma coisa extremamente importante, porque, por exemplo, a fadiga, como mencionada pelo professor, dimensiono, por exemplo, um pavimento para suportar 50 toneladas. Entre uma cidadezinha pequena e outra, por exemplo, né, uma vicinal, 50 toneladas. Mas aí, ali na região, tem uma usina de cana, uma usina de álcool, cana-de-açúcar. E aí começa a transitar ali caminhão com 100 toneladas, 120 toneladas. Isso vai gerar uma fadiga num determinado momento, porque inicialmente ela vai suportar. Mas com o uso frequente, isso aí vai degradar. Às vezes por conta de uma má compactação de solo, uma camada de pavimento em espessura menor, ao que indica para esse determinado tipo de suporte de carga. Então, ela vai fadigar, ela vai colapsar, ela vai cansar, né? Fabricação de material, norma. Eu ainda acho que o Brasil, existem muitos profissionais, pesquisadores, que estão a fim de trabalhar, mas, porém, a gente não tem incentivo, né? Exemplo, não desmerecendo, mas você pega uma bolsa aí de mestrado ou doutorado, ninguém mais está querendo fazer, porque são bolsas tão pequenas para uma dedicação exclusiva que, poxa, você vai entregar algo para a comunidade no tocante a efetivamente sanar problemas futuros. Então, talvez a comunidade acadêmica e profissional se empenhar um pouco mais, né, de alguma forma, para que isso mudasse, porque hoje aquele aluno que sai da graduação, se ele não for preparado durante a graduação por um professor orientador, para ele dar sequência a um mestrado e provavelmente um doutorado, ele não vai querer, ele vai querer ir para o mercado de trabalho para ganhar um dinheiro maior, né, por conta dessa demanda de falta. Então, assim, dentro desse cenário atual, dessas colocações minhas, né? O que o professor acha disso tudo? Acho que é um assunto bem complicado, porque acho que existe uma questão até de viabilidade econômica da indústria, né? A gente está passando, querendo ou não, por uma crise da indústria de construção há algum tempo. Então, tudo assim, para resolver todos esses problemas, a gente teria que ter mais dinheiro, né? Sim, não tenha dúvida. Então, mais dinheiro para fazer ensaios, mais dinheiro para construir com profissionais com maior capacidade. E daí o que eu enxergo nesse tudo é que é tudo uma questão de regulação de mercado, né? Se o meu concorrente não faz, por que eu vou fazer? Ele consegue um preço mais baixo, então mesmo quem está se dispondo a querer construir melhor, não consegue sobreviver no mercado porque tem essa concorrência predatória, vamos dizer assim, ou a concorrência desleal, que não quer fazer o mínimo, né? Então, dependendo do segmento que a gente está falando de construção, fica inviável financeiramente, daí as construtoras, mesmo querendo fazer certo, elas acabam tendo que fazer errado, né? Vamos dizer assim, ou porque não tem os recursos necessários, tá? Isso eu enxerguei muito bem, porque eu trabalhei em construtora há 7 anos e dava para ver isso. A gente tinha um sistema de qualidade muito robusto. A gente tinha profissionais com domínio, né, do assunto e tudo mais. A gente fiscalizava as obras. Daí chegava, eu sabia que eu tinha que fazer de ensaios, eu sabia que tinha que ter o projeto, mas olhava o orçamento da obra, não encaixa, né? Sim. Então, eu acho que isso é uma experiência minha particular, mas acho que ela se expande cada vez mais, né? Então, o cara... Só que às vezes é uma economia porca, porque daí ele faz toda essa economia aí e depois, na judicialização, depois no pós-obra, depois que entrega, acaba gastando mais. E daí, um que eu já identifiquei de problema é o seguinte, é que o custo, quem gerencia a empresa, não analisa esses custos de forma integrada.
o custo de pós-obra e judicialização vai para outro lugar. Então, ele não tem a noção. Não cai no custo da obra. Se caísse no custo da obra, ele ia ver que ele está gastando mais. Né? Então, é até um erro de gestão, né? De quem direciona, né? De quem preside essas grandes construtoras. Tá? Porque não eu acho que é improvável que dê lucro você economizar no controle tecnológico, projeto, e gastar depois mais em indenizações judiciais e reparos de pós-obra. Né? Eu acho que é isso. Outra coisa que eu queria perguntar, por exemplo, softwares de avaliação. Tem algum que você indica, que você acha interessante? Porque a gente às vezes fala no Infer, no Cisdeia, né? Não sei se o professor trabalha ou já conhece alguém que trabalha, que eu vejo uma certa incógnita, né? A parte de avaliação de imóveis, está falando, né? De valoração. Eu não atuo muito nessa parte, eu atuo só mais com visto construtivo. Então, quando eu faço avaliação, eu faço manual mesmo, ali no Excel, alguma coisa assim. Entendi. Mas é bem pontual, eu não tenho muita experiência nessa parte. Não, perfeito. Professor, eu queria, de antemão, agradecer sua participação. Tenho certeza que esse momento vai ser de grande valia aos participantes, que vai agregar muito a vida pessoal e profissional. Em nome do Unisalesiano e do nosso CIT, estamos na 5ª edição, agradecer sua participação. Você sabe que, independente de qualquer coisa, eu admiro, respeito, tenho um carinho muito grande por tudo que eu aprendi com você e o que me abriu aí de portas de possibilidade conhecer um pouco mais sobre patologias, e eu devo isso a você, o engenheiro, o mestre Marcos Grossi, um expert fantástico nessa situação de vistos construtivos, diagnóstico e patologia. Então, queria te agradecer por tudo, Marcos, e pela participação e ter aceitado o nosso convite. Não, que isso. Obrigado pela generosidade das palavras, e foi um prazer enorme estar aqui podendo contribuir. Espero que quem assista consiga, né, se beneficiar. Com certeza. É um prazer poder estar participando desse evento aí, da comunidade, né, tão importante para a comunidade acadêmica. Marcos, obrigado, um abraço, fica com Deus, e se Deus quiser, acredito ele quer, nos vemos em breve de forma presencial, pessoalmente. Com certeza. Grande abraço, fica com Deus, excelente semana, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.